Olá pessoal, hoje vídeo aula sobre filosofia e ciência. Pessoal, há uma grande distinção que é difícil nos primórdios filosóficos a gente tentar entender que parte que é filosofia e que parte é ciência. Por quê? Pensam vocês, Grécia Antiga, os primeiros filósofos, ou colocando em destaque os pré-socráticos da filosofia da Grécia, eles não conseguiam distinguir bem aonde estava a filosofia, onde estava a ciência, porque eles eram filósofos da natureza. Então, obviamente, eles eram físicos ali também nos seus estudos, né? Então não havia uma distinção exata. Quando a gente começa a perceber que a ciência começa então a se distanciar da filosofia? A partir do século XV, século XVI, onde a gente já tem a Baixa Idade Média e surge o Renascimento, trazendo novos pensamentos com aquele antropocentrismo, o homem como centro do universo, a gente começa a observar que agora é o heliocentrismo contrapondo o geocentrismo, ou seja, a Terra não é o centro do universo, ela gira em torno do Sol. Todas essas modificações de pensamento que vamos vendo, que quebra aquele monopólio, né, da Idade Média, o conhecimento ficava centrado na Igreja Católica e agora o conhecimento não pertence mais à Igreja e sim uma discussão entre os seres humanos. A imprensa também vai ajudar muito nisso, tá, gente? A imprensa ela colabora para divulgar esses pensamentos. A gente começa a ver então que começa a surgir um conhecimento novo chamado ciência, tá? E esse conhecimento ele vai acrescentar muita coisa pra gente. Primeiro passo, vamos ver o que a gente pode separar agora um do outro. Vocês têm que entender que conhecimento ele se dá de várias formas. Então a gente tem um conhecimento, por exemplo, chamado senso comum. Esse conhecimento chamado senso comum é aquele que você elabora no dia a dia, aquele conhecimento que ele é falível, ele não tem critério, ele não tem um pensamento crítico, ele não tem experimentações, ele não tem teste. É apenas aquele conhecimento que você elabora no dia a dia, você fala com as pessoas naturalmente sobre ele, mas não há uma racionalidade em si para ser estudado. Você pode usar desse conhecimento para uma análise racional, mas ele é um conhecimento do dia a dia. Você também vai ter um conhecimento, por exemplo, à base da fé, um conhecimento teológico, você explicar as coisas de acordo com a sua crença, né, com seus costumes e sua profissão de fé. E aí você vai ter o pensamento filosófico. O conhecimento filosófico vai ser todo aquele conhecimento que te dá um senso crítico sobre as coisas. Um detalhe, gente, para a filosofia, ela é capaz de falar sobre tudo, sobre qualquer coisa, mas que ela tenha por base um critério, chamado o quê? Senso crítico ou pensamento crítico. É onde que eu vou tentar entender como que as coisas são digeridas dentro de um processo mais aprofundado. Eu vou além daquilo que está sendo proposto, que está sendo apresentado. E percebam, gente, não existe uma filosofia, existem filosofias, existem critérios, existem métodos, existem formas de pensar diferentes. E dentro desses métodos, desses critérios, a gente vai sempre além, caminhando cada vez mais. Ou, como diria, eu tive um professor de faculdade que diria que o filósofo é como uma topeira, né? O animal topeira, ele sempre vai aprofundando cada vez mais, né? Ele sempre vai indo além. Então, isso é muito interessante. Isso é importante para a gente pensar, então, a lógica da filosofia. E olha como ela é de caráter, de importância. Se ela fala sobre tudo e de tudo de uma forma crítica, ela expõe perigo às vezes nas suas ideias. Ela expõe uma realidade que às vezes não estamos acostumados a ver. Ela vai muito mais além. Então isso é importante para nós. Isso é importante a gente estar entendendo agora e compreendendo isso. Vejam vocês como que é perigoso o uso da filosofia se a gente elaborasse ela como um método de ensino sobre política nas escolas. Pensam vocês, usando a filosofia de um caráter bem radical e crítico, como a gente teria então uma formação de pessoas, né, adolescentes, jovens críticos, dentro desse sistema nosso que a gente usa até uma palavra alienação para definir esse sistema, ou seja, pessoas acostumadas, acomodadas e sem perceber o que há à sua volta e compreender esse mundo todo de uma forma que não seja crítica, sabe? Aceitar as coisas como elas aparentemente são e sem questioná-las, simplesmente viver de uma forma banal, uma forma tola ou até mesmo superficial da vida. Então a gente tem que elaborar isso.
Não é fácil ter esse pensamento crítico. Ele requer estudo, requer esforço, requer método, tá? Mas ele é possível de ser desenvolvido sim. Isso a gente vai, ao longo do tempo, treinando, observando o mundo à nossa volta, começando a elaborar questionamentos filosóficos. Então não são questionamentos tão simples como são as coisas simplesmente, mas como elas são projetadas, elaboradas, a formação dessas ideias que há por trás disso, a construção desse saber é muito importante. Então a filosofia, ela vai caminhar na busca desse saber. E aí onde entra a ciência nessa história? Muito simples. A ciência, tá? Ela começa a partir dessa análise filosófica crítica que busca algo além, mas ela vai buscar com um princípio: o uso extremo ou uso radical da racionalidade sobre as coisas. Como assim o uso da racionalidade? Eu preciso de um método onde aquilo que eu observo, detalhe, a ciência é um conhecimento infalível também. Por quê? Dentro desse método, que ele vai ser infalível, ele vai passar por testes. Então a gente tem também aquela lógica empirista, né? Até tem um filósofo empirista, então a gente percebe que há uma fonte filosófica nisso, que é aquela da experimentação, da vivência. Isso é um critério científico. Você vai experimentar aquilo, você vai vivenciar aquilo, observar o seu objeto de estudo. Você tendo o seu objeto de estudo, você faz então suas observações inicialmente, seus pequenos experimentos. Dentro deles, você desenvolve métodos de causa e efeito. Você analisa a capacidade de repetição daquilo, das ocorrências desse fato. E você começa a observar, dentro desse método científico, qual é o critério para que aquilo se repita ou aquilo sempre aconteça. Então, observe, a ciência ela está também para explicar todo o meio à sua volta. Mas diferente da filosofia que caminha naquele pensamento crítico, a ciência ela vai caminhar com a racionalidade. Então ela tenta provar tudo aquilo que está sendo dito. Vocês devem já estar pensando, poxa, mas a ciência então deve confrontar com outras áreas do conhecimento? Ela deve brigar direto com o senso comum e também deve brigar direto com o conhecimento religioso. Mas ela também briga com o conhecimento filosófico, tá, gente? Por mais que a gente pense, nossa, o pensamento filosófico já é crítico, então ele vai bater no senso comum e horas ele vai trazer questionamentos, né, para as tradições, para os costumes e tá mesmo ofenda um pouco a profissão de fé das pessoas, porque ele é crítico, então ele vai questionar coisas que as pessoas não estão acostumadas a questionar, mas simplesmente a acreditar naquilo. A ciência também vai caminhar assim, só que quando que ela vai confrontar a filosofia, se a gente parar para pensar? Muito simples, gente. Parem para vocês pensarem. Um estudo da filosofia básico, que é uma área da filosofia que a gente discute muito, a ética. A ciência, ela confronta a ética. Como a gente pode observar isso de exemplo? Muito simples. Um exemplo que a gente pode ter muito comum. A ciência, ela vai estudando, por exemplo, uso de partículas, estudo da química, da física, ao ponto de elaborar armamentos biológicos, bombas atômicas, né? Uma exploração dos átomos, enfim. Ela elabora armas, ela elabora danos à humanidade. Olha, isso fere um processo ético, isso atinge a humanidade, a existência dela. Então há um questionamento crítico-filosófico em cima do uso da ciência, dessa aplicação científica que está sendo desenvolvida. Observem para vocês verem como que é complicado isso, né? Quando a gente observa que tem cientistas estudando células troncos, né? O uso de células troncos que podem gerar futuramente modificações genéticas e até mesmo manipular um óvulo, como ele possa nascer ou gerar a vida. Exemplo, é como se eu pudesse escolher até a cor do olho de um filho, ou escolhesse que ele não nascesse com determinada característica que viria da natureza dele. Então vocês conseguem reparar o quanto isso é problemático, o quanto isso é tenso, porque é como se eu manipulasse, eu tivesse um pensamento nazista, e a gente sabe que o nazismo foi para a história, tão terrível que ele foi, mas é como se eu tivesse um pensamento nazista, onde eu projetasse figuras humanas que seriam benquistas na sociedade e eliminasse outras como se ela não tivesse espaço numa sociedade. Então, há sim um confronto entre a ciência e a filosofia. Cabe cada um dialogar da sua forma, cada um pensar como será elaborado a sua forma. E pessoal, encerro aqui então uma aula rápida, curta, mas com uma discussão interessante, tá? Bons estudos para vocês, se aprofunde mais nessas ideias,
e até uma próxima aula.